Boa noite a todos, muito bem-vindos novamente aqui à nossa primeira aula da OBA. Essa aula aqui ela é bem simples, ela é só para quem tá chegando, quem tá vindo conhecer e entender um pouco a OBA, como ela funciona. Hoje o que basicamente que eu vou fazer é passar as regras para vocês, passar as principais informações, mostrar a prova do ano passado para vocês terem mais ou menos ideia do que vai ser feito. E é isso por hoje. Aula de conteúdo mesmo são as próximas, aqui vai ter na sexta-feira e na outra semana, todas elas virtuais. Porque quem não me conhece aqui, meu nome é Ana, sou professora de física no campus, né? Mas eu tô afastada no momento para capacitação e eu só volto em junho. Então, por isso que todas as aulas desse ano, dessa primeira fase da OBA, elas vão ser remotas, tá bom? Então, eu já agradeço todo mundo que apareceu aqui, que tem esse interesse e vamos lá. Bom, a OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, ela pega esses dois conteúdos que não estão na grade curricular, mas que aparecem em diversos conteúdos, né? A gente vê um pouquinho em geografia, a gente vê um pouquinho em física, às vezes uma ou outra pincelada em alguma outra disciplina, mas não existe a disciplina de astronomia. Então, a gente sabe disso, quem organiza a OBA sabe disso. Então, sempre essas provas, elas têm esse caráter um pouco mais que é uma prova para você aprender com ela. Então, a primeira dica é, a prova da OBA é longa, tá? Não vamos mentir, é uma Olimpíada, galera. Ela é longa, ela tem 12 páginas, são 10 questões, 7 de astronomia, ou seja, constelações, formação de estrelas, nascimento, morte de estrelas, planetas, informações sobre o sistema solar, tudo isso cai nessa parte de astronomia. Enquanto na parte de astronáutica fica a parte mais da ciência aeroespacial, então satélites, foguetes, são essas informações que vão estar nessa prova. Então, a prova é dividida em 10 questões, cada uma valendo um ponto. Para você ser classificado para a próxima etapa, você tem que fazer pelo menos 7 pontos. Então, ela é uma prova bem interessante que você não está concorrendo com ninguém além de você mesmo. Então, você só tem que sentar e fazer a melhor prova que você conseguir. Bom, falando sobre a prova em si, todo ano começa uma discussão se pode ou não usar calculadora. Na prova vem escrito que não pode usar calculadora, mas no regulamento diz que pode usar calculadora. Então, se você tem duas informações que se contradizem, a que favorece é sempre a aplicada. Então, pode usar calculadora, mas não pode usar calculadora de celular, tá? Então, vocês têm aí uma semana, 10 dias aí, para arranjar uma calculadora, um instrumento antigo, sabe? Gente, antes de não ter celular, as pessoas usavam calculadora, sabe? Um negócio muito louco. Então, vocês têm que ir atrás dessa calculadora. Prova, vocês podem rabiscar a prova à vontade, chora na prova, derruba lágrimas de sangue, faz o que vocês quiserem com a prova, mas o gabarito tem que estar bonitinho, caneta azul ou preta. Tudo bem? São 3 horas de prova, a gente vai aplicar na sexta-feira, das 11 às 2. Pode chegar a qualquer hora, não tem problema se chegar atrasado, mas tem esse intervalo, porque como eu não tô aí para aplicar, eu preciso que meus bolsistas apliquem para mim. Quem vai aplicar são os bolsistas do ensino superior. E aí, por causa dessa questão, eles só têm esse horário. Se vocês estiverem em aula e precisarem sair de aula, conversem com o professor, tá? Expliquem que vocês estão indo fazer essa prova, sai um pouquinho antes, sai um pouquinho depois. E se qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail que eu replico para o professor e peço a autorização dele. Aí fica tudo certo. Tudo bem nessa parte prática? Alguma dúvida até aqui ou posso continuar? Então, resumindo, 10 questões, 7 de astronomia, 7 de astronáutica, pode calculadora, mas não celular, gabarito bonitinho, a caneta, tá? E preencham o e-mail certinho, preencham o CPF certinho para vir o certificado de participação de vocês certinho. E se vocês eventualmente ganharem uma medalha, pode ser que isso se reverta em benefícios. Em 2022, para todo mundo que tinha ganho uma medalha na OBA, medalhas não, assim, para quem nunca participou, não é certo qual vai ser a nota de corte. Geralmente, acima de 9 é ouro, entre 8 e 9 é prata, e entre 7 e 8 é bronze. Normalmente, mas isso varia do ano a ano, porque daí tem uma quantidade de medalhas para cada categoria e depende de quantas pessoas atingiram essa nota. Mas normalmente é assim, tá? As questões valem um ponto, mas não é 0 ou 1.
Então, questões de verdadeiro ou falso, questões de acho, coisa aqui, elas podem ter notas partidas. Então, se tinha verdadeiro ou falso, tipo 5 de verdadeiro ou falso dentro de uma questão, se você acertou 3, você fez 0,6 pontos e não 1 ponto. Tudo bem? Beleza, alguma dúvida aqui a gente pode seguir. Tranquilo? Dá 2 segundos aí pro chat. Então, beleza. Qualquer coisa vão mandando aí no chat, tá, gente? Fiquem à vontade. Bom, então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês pra gente olhar a prova da OBA juntos. Então, tô aqui compartilhando a minha tela. Acho que eu vou parar um vídeo um pouquinho só pra não sobrecarregar o computador. E também pra não ficar vendo minha tela em zoom, sabe? E aí, vamos ver a prova do ano passado. Oh, meu Deus, deixa ela abrir. Peraí só um minutinho que o computador às vezes ele faz o que ele quer. Não é essa. Então, eu quero mostrar pra vocês a prova do ano passado, de nível 4. Então, todo mundo do ensino médio faz a mesma prova, essa prova de nível 4. Então, vocês vão receber, existe essa carta é eu que recebo. Tá? A prova tem duração de até 3 horas, mas vocês peguem a prova, podem entregar a hora que quiserem, tá bom? E aí, o importante é estar com isso aqui preenchido certinho e não pode ter rasura, tá? E aqui ele já ensina, não pode fazer xizinho, não pode pintar mal pintado, não pode fazer pintinho, tem que pintar certinho e uma só, tá? Toma bastante cuidado com isso, porque se pintar mais de um quadradinho, dá errado. E aí, como é que é a prova? Aqui você preenche também direitinho, o nome da escola, vai estar tudo certo para vocês preencherem. Essa aqui é a prova em 19 de maio do ano passado, esse ano vai ser dia 17 de maio, então só muda isso, mas eu quero mostrar a prova do ano passado está disponível. E aí eu vou dar uma discutida nela para vocês, porque ela é uma prova bastante interessante, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que tentar fazer é resolver algumas questões que eu vou indicar. Então, a primeira questão da prova era uma questão que tratava sobre nascimento do sol. Então, uma das coisas que a gente aprende na OBA é onde o sol nasce, onde o sol se põe, quais as relações disso com estações do ano, etc. Essa parte de geografia, que provavelmente a gente já viu lá no ensino fundamental, mas que a gente pode revisar agora no ensino superior. Acho que alguém está tentando entrar, deixa eu só pôr a pessoa para dentro. Então, essa era a primeira questão sobre, usava aqui um exemplo de uma montanha, né, que seria o Monte Fuji lá no Japão. Então traz várias informações, você tem que saber que está no hemisfério norte, isso a prova já te diz, que está no leste, então meio que você tem que saber onde fica o Japão no mundo. E coisas assim, é um exemplo. E se você não está entendendo nada, chegou aqui, não entendi nada, não tem problema, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre estações do ano, sobre relógio solar, sobre posições do sol e tudo mais, vai ser nossa primeira aula na sexta-feira. Alguém está tentando entrar de novo, deixa eu só ver quem são as pessoas. Laura, Letícia e Nilo. Todos muito bem-vindos. Gente, quem chegou agora, seja bem-vindo. Tá? Vou até aparecer a carinha aqui, só pra dar um oi. Oi, tudo bem? Não liguem pro cenário, é o que tem pra hoje. Bom, mas eu só tô com o vídeo desligado por causa... pra não sobrecarregar muito o computador, nem a internet aqui, que eu tô numa internet marrom menos, sabe? Mas sejam muito bem-vindos. O que eu tô fazendo é apresentando a OBA, pra quem não conhece. A primeira parte já ficou gravada, então deve seguir aqui. Eu tô mostrando a prova do ano passado, pra vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, primeira questão, uma questão que você precisa de conhecimentos sobre estações do ano, solstícios, etc. Que vai ser o assunto trabalhado na próxima aula. Então, nessa aqui vocês não precisam se preocupar ainda. A segunda questão fala sobre leis de Kepler, que é algo que sempre cai. E é muito interessante, porque toda vez que cai a lei de Kepler, ele cai todo ano, gente, é uma figurinha carimbada na OBA. Toda vez que cai a lei de Kepler, ele explica a lei de Kepler. Então, as leis de Kepler são 3. Se você nunca ouviu falar, não se desespera. Também a gente vai ter uma aula sobre lei de Kepler. Vai ser a da próxima semana, de segunda-feira. Mas é o que eu sempre gosto de destacar da OBA. Você não precisa decorar as leis. Ele explica qual é a segunda lei. Quando cai a terceira lei, ele explica qual é a terceira lei. Quando cai a primeira lei, ele explica qual é a primeira lei. Eu gosto de destacar essa questão porque ela sempre vai trazer um gráfico. Então, o que a gente tem que treinar para a OBA é a leitura de gráfico.
E a mesma coisa aqui. A questão 3 é uma questão TIP, que vai ser a primeira que eu vou pedir para fazer. Então, eu vou jogar essa prova lá no grupo para vocês. E aí, uma das questões que eu falo, ó, quer começar a estudar para OBA? Começa tentando fazer essa questão 3 da prova do ano passado. Porque é uma questão que não pede nenhum conhecimento prévio, ela só quer saber da interpretação gráfica. Então, o primeiro jeito de você treinar é ver se você está conseguindo fazer uma boa interpretação gráfica. Então, esse aqui é um exemplo típico de aula da OBA. Mais uma questão que também precisa de conhecimento. Essa aqui é conhecimento sobre constelações, sobre estrelas, que é o que a gente vai tratar na nossa terceira aula. Então, também interpretação gráfica, vai ter um desenho, sol. Sempre a OBA é cheia de muito esquema, então você tem que explorar esses desenhos, você tem que entender o que está acontecendo nessa parte. Seguindo, mais uma questão de verdadeiro ou falso, de pura interpretação. Então, aqui você tem um gráfico, não é um gráfico tradicional, daquele XY, mas é um gráfico. E baseado no que está escrito aqui, gente, não se assusta com esses enunciados grandes, tá? A prova da OBA é uma prova de coragem. O que ela está medindo para você é coragem e persistência. Então, você lê essa prova, relê, tenta entender, vira a folha de ponta cabeça, olha o desenho, pensa, e pode ver que as contas são simples. Por exemplo, aqui você vai ter que fazer uma conta de menos, mas são valores simples, 14,1, 12,6, não é 17,37 vezes 18,85, sabe? São valores bem simples. Contas geralmente de mais ou menos. Pode usar calculadora, mas são contas simples no geral. Então, essa é uma questão também que eu vou sugerir que vocês façam, tá? Beleza, mais uma questão de interpretação gráfica. Então, notem como a prova... Olha só, as questões que eu falei que precisava ter conhecimento prévio, A1, A2, então A1 sobre estações do ano, que sempre é uma coisa cobrada, que a gente vai trabalhar na nossa primeira aula. A2 sobre leis de Kepler, também super cobrado na nossa segunda aula. E A4 sobre constelações, que vai ser a nossa terceira aula. Mas as questões 3, 5 e 6 não pediam nenhum conhecimento prévio, só pediam interpretação gráfica, é uma prova para você aprender com ela. Por isso que eu estou começando esse ano mostrando a prova do ano passado e destacando isso. Até aqui a gente já está na sexta questão e metade das questões você resolveria apenas lendo a prova. Apenas lendo, entendendo. Então, esse é o diferencial da OBA, é isso que eu quero destacar para vocês e é isso que eu vou sugerir pra gente começar. Hoje é terça-feira, a nossa próxima aula é na sexta, então vocês têm aí quarta, quinta e sexta para tentar resolver essas três questões, as questões 3, 5 e 6. Eu vou mandar essa prova lá no grupo, tá bom? Então, esse é o desafio que eu tô propondo para vocês começarem a se familiarizar com o universo da OBA. Ai, mas eu li essas questões, são enormes, não entendi nada. Ótimo, por isso que a gente tem aula, por isso que a gente tá aqui pro treinamento. Mas vai ser mais fácil eu treinar vocês se vocês já tiverem olhado essas questões. Quem fez a prova ano passado é uma chance de revisitar, ver se acertaria de novo, se é medalhista, se não foi medalhista, ver se melhorou, se continua mesmo, se continua precisando de interpretação. E por fim, fechando a questão, lembra que eu falei que eram 7 questões de astronomia. Fechando a parte de astronomia, a gente tem mais alguma coisa sobre nascimento do Sol, relógios, sombras, gnomon, são esses pauzinhos que nos ajudam através da sombra a entender o movimento dos astros. Então, sempre cai isso, vai ser nossa primeira aula, junto com estações do ano, movimento Sol-Terra, essas coisas, vai ser nossa primeira aula. Então, das 7 questões de astronomia, 3... deixa eu só deixar alguém entrar. Beleza? Bem-vindo, Arthur. Das 7 questões de astronomia, 3 vocês responderiam apenas por interpretação de texto e as outras 4 demandam conhecimento de astronomia, tudo bem? Então, eu tô mostrando isso aqui para deixar claro para vocês que sim, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, mas não é decorando um monte de conteúdo. A prova da OBA, pro bem ou pro mal, é uma prova que quer que você aprenda com ela. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estar dispostos a aprender, a aceitar o desafio e se jogar nesse desafio, ok? A segunda parte é a parte de astronáutica, né? São as 3 questõezinhas de astronáutica, que eu não vou mexer nelas agora, mas vou dar uma outra dica aqui também, são questões enormes, também aparecem equações, e quando as equações aparecem, elas te ajudam a resolver, tem questões de raiz, etc., mas não se assustem com isso.
Assim, o primeiro passo, vocês devem ter visto que eu falei muito isso. Não se assusta com os textões, não se assusta com o tamanho da prova, não se assusta com a prova, não se assusta com a prova. É basicamente isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Mas as questões de astronáutica eu vou trabalhar nas próximas aulas. Agora o que eu queria fazer era mostrar pra vocês como que é mais ou menos a prova, que carinha ela tem pra quem nunca viu, pra quem já viu relembrar como é que ela é. E é isso, gente. Pedir pra vocês começarem os estudos resolvendo as questões 3, 5 e 6, que eu vou jogar esse material lá no grupo. Beleza? Há alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou parar de compartilhar minha tela, voltar aqui e ver como é que, se vocês estão vivos, se ainda tem gente na aula, está tudo bem. Então, voltei aqui. E aí, tudo bom? Pegaram a ideia? Quem já fez daqui? Quem já fez Oba? Algumas carinhas eu já reconheço, mas quem aqui já fez Oba? Lembranças, Kashima, falando de lembranças. Boas lembranças, pelo jeito, porque você está aqui. Então tá tudo certo. Aliás, Kashima, quer falar alguma coisa? Incentivar os colegas a saírem correndo ou a permanecerem aqui? Se quiser, abre o microfone aí. Lembrando que isso está sendo gravado. Tá dando pra escutar a minha voz direitinho? Perfeito. Bom, eu comecei. Eu fiz a prova em 2023 e eu fui sem saber quase nada de astronomia. E eu pensei que eu ia tirar uma nota muito ruim, só que quando você chega na prova, vocês vão ver um monte de número, essas coisas. Cara, a minha dica, eu acho que vocês deviam ficar calmos e, e ler quantas vezes for preciso. Vocês vão ter tempo suficiente para ler e reler cada questão. Porque se não fosse por. Se eu tivesse deixado levar pelo desespero, na hora da prova eu não teria conseguido fazer nada. Só que depois que você se acalma, começa a ler, começa a ligar os pontos, vocês vão conseguir fazer tranquilo, na minha opinião, eu acho. Perfeito, Kashima. Era isso que eu queria que você falasse mesmo. Parece até que a gente combinou. Mas não é questão de combinar, é questão que é isso mesmo, né? Você tem que ir tranquilo para essa prova. Se você for tranquilo, a chance de sucesso é muito grande. Então, beleza, gente. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Apresentar essa carinha da prova, começar esse movimento da OBA. A gente tem 10 dias, né? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7, né? Eu já nem sei em que mundo que eu tô, em que fuso que eu tô. Mas hoje é dia 7. A gente tem 10 dias aí para aplicação da prova. É tempo suficiente para vocês estudarem, para vocês entrarem nesse universo. E principalmente se tiverem essa cabeça de, ok, eu estou me preparando para encarar um desafio. Que não é sobre tudo que eu já sei, tudo que eu aprendi. Sim, eu tenho que ter conhecimento prévio, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender umas coisas novas. Mas o mais importante, eu tenho que estar aberto para ser desafiado, para ler, reler, como disse o Kashima, várias e várias vezes um texto até entender tudo, até conseguir fazer o meu melhor. Beleza? Muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz que a gente tá começando esse movimento, né, de OBA, etc. E a Luana chegando aqui no finalzinho. Mas é isso. Era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje foi um encontro bem rápido. Geralmente esses encontros vão durar de meia hora, 40 minutos, nunca mais do que isso, porque aula online eu sei que é difícil de aguentar. Então eu não fico aqui falando muito, eu vou dando mais ideias para vocês. Então, por favor, gente, vou jogar a prova no grupo, né? A prova do ano passado, como ela veio no grupo, vou deixar lá para vocês. E vou pedir gentilmente que vocês tentem fazer as questões 3, 5 e 6. Esse é o nosso começo, a gente na aula de sexta vai discutir essas questões e aí eu vou dar aula mesmo, dar aula de conteúdo, que são os conteúdos que a gente precisa pegar. Sexta-feira, aula de geografia praticamente, né? Nascer do sol, estações do ano, etc, etc, etc. Na segunda-feira, a gente vai falar sobre leis do movimento, sobre sistema solar. E na quarta-feira, a gente vai falar sobre estrelas, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora. Ou então não é cálice para sempre, ou então pergunte no grupo. Podem usar o grupo à vontade. Conversem no grupo, tá todo mundo aqui para se ajudar, tá? Ninguém tá competindo com ninguém. A gente tá aqui, esse é um diferencial da OBA. Quanto mais você se ajuda, quanto mais você participa, mais você tá ali com os colegas, melhora os resultados. Ano passado, a turma que se destacou foi a turma que estudou junto. Então, é um momento para estudar junto, realmente para aproveitar. Beleza? Bom, é isso então. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bons estudos para vocês e um grande beijo. E, só para deixar registrado aqui no gravado,
Parabéns, Kashima, por ter passado para a segunda fase da Olimpíada Internacional de Astronomia. Tá? Só para deixar registrado aqui, porque isso vai para gravação, e aí ele fica se achando o gostosão da astronomia. Mentira, só tô te zoando, Kashima, mas parabéns de verdade, assim. Foi muito bom. Muito bom seus resultados e Da Mobfog principalmente. também. Hã? Da Mobfog também. Da Mobfog também. Bom resultado. Ok, se exibe mais um pouco, vai. Quer colocar os ouros e as conquistas? Aproveitando essa aulinha aqui, ô Ana, eu posso divulgar o grupo da Mobfog no grupo da Oba? Pode. Aí, gente, lembrando que as inscrições da Uber e da Mobfog são até dia 10 de maio. Então, se possível, vocês entrarem no grupo da Mobfog também, caso queiram participar, estão muito bem-vindos. Maravilha, 10 de maio, mais conhecido como sexta-feira. Então é isso, gente. E só pra terminar, eu tô na espera de amanhã saber se vai ter greve ou não no campus, tá? Isso é uma questão importante. Se tiver greve, aí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com essa prova da UBA, tá bom? Mas, por enquanto, a gente não sabe, então a gente continua com as atividades normalmente, beleza? Então, um grande beijo, ótima tarde, noite pra vocês. Eu não sei que horas tá aí, porque eu tô meio perdida nos fusos. Mas um abração aí pra todo mundo.